Até o final do vídeo, você irá relembrar 25 grandes locutores e narradores esportivos que, infelizmente, já morreram e você não se lembrava. Qual deles mais te marcou? Começamos com o Luciano do Vale. Reconhecido por sua voz marcante, narrava com maestria diversas modalidades esportivas, incluindo futebol, vôlei e boxe. Foi com a voz de Luciano que o público brasileiro teve contato com o basquete da NBA nos anos 80 e com outros esportes até então não tão populares. Luciano trabalhou na Globo, Record e Band. O locutor faleceu em 19 de abril de 2014, aos 66 anos, em Minas Gerais. Ele foi vítima de mal súbito durante um voo da TAM de Congonhas para Uberlândia, que resultou num infarto. Valdir Amaral, um famoso locutor esportivo dos anos 60, ficou conhecido por bordões como "O relógio marca" e "Tem peixe na rede". Ele trabalhou nas rádios Tupi, Nacional e Globo, mas infelizmente partiu em outubro de 1997 aos 70 anos, poucos dias antes do seu aniversário e devido à insuficiência coronariana. O saudoso e poético Fiore Gigliotti, lendário locutor esportivo que marcou história narrando 10 Copas do Mundo e os principais jogos da era dourada do futebol brasileiro. Fiore criou bordões memoráveis, como "Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo". Ele trabalhou em diversas rádios, incluindo a Rádio Bandeirantes e Jovem Pan da época, mas em junho de 2006 foi vítima de falência múltipla dos órgãos e nos deixou aos 77 anos. Outro ilustre locutor esportivo foi Luiz Noriega, pai do grande jornalista Maurício Noriega. Como locutor, Luiz se destacou no rádio e na televisão. Passou por emissoras como a TV Tupi e TV Cultura e, por isso, foi considerado um dos nomes mais proeminentes da primeira geração de locutores esportivos de rádio no Brasil. Em dezembro de 2012, ele faleceu aos 82 anos, vítima de infecção generalizada. Eli Coimbra, célebre repórter dos anos 60, que fez história na reportagem esportiva brasileira com seu estilo leve, divertido e amigável com os jogadores. Reconhecido por sua voz marcante, ele foi destaque na TV Tupi, Manchete, Record e Band. Eli partiu em novembro de 1998, com 56 anos, vítima de um infarto após uma internação na Unicor. Ele trabalhava na época como comentarista da Record e foi velado na Câmara Municipal de São Paulo. O jornalista esportivo Juarez Soares Moreira iniciou os trabalhos como narrador esportivo aos 17 anos na Rádio Cultura. Nos anos 70, trabalhou na Globo como repórter esportivo, fez parte do marcante Show do Esporte da Band, bem como do Debate Bola de Milton Neves na Record. Juarez Soares faleceu em julho de 2019, aos 78 anos, após perder uma dura batalha contra o câncer de bexiga e intestino. Maurício Torres se tornou um conhecido do público ao trabalhar muitos anos no Sistema Globo de rádio e por apresentar o bloco esportivo do Bom Dia Brasil na TV. Ele também apresentou o Globo Esporte e o Esporte Espetacular. Já em 2005, Maurício foi contratado pela Record, onde ficou à frente de vários programas do segmento. Infelizmente, em maio de 2014, após um mês de internação no Hospital Sírio-Libanês devido à arritmia cardíaca e infecção pulmonar, Maurício foi a óbito com apenas 43 anos. O mineiro Fernando Vanucci começou a carreira no rádio, mas logo conseguiu espaço na TV como apresentador e locutor esportivo. Vanucci se tornou um especialista em coberturas esportivas no Brasil e, inclusive, foi o responsável por inovar o formato de esporte na Globo. Apesar disso, exibindo um visual mais leve e descontraído, ele ainda conseguiu preservar o tom sóbrio e formal do jornalismo da emissora nos anos 80 e 90. Mas Vanucci também passou pela Rede TV e Rede Brasil. Ele faleceu em Barueri, em 24 de novembro de 2020, aos 69 anos, vítima de infarto.
Adilson Couto foi um carismático locutor esportivo pernambucano que brilhou em diversas rádios pelo Brasil, incluindo a Rádio Tupi e Jornal AM 780, rádio na qual foi locutor principal de 1992 até sua morte. Em maio de 2009, aos 62 anos, Adilson Couto foi vítima de infarto fulminante em Recife enquanto estava em uma oficina mecânica. O locutor, narrador e apresentador de rádio e TV Alberto Cury também ficou conhecido como José Cury. Ele começou sua carreira em 1944 na Rádio Nacional, mas se transferiu para a Rádio Jornal do Brasil e, posteriormente, retornou a Caxambu, sua cidade natal, onde faleceu aos 72 anos, vítima de problemas cardíacos em novembro de 1998. Alberto foi sepultado no cemitério local com seu irmão, o também narrador esportivo Jorge Cury, já falecido há 13 anos. Marcos Antônio Matos foi um locutor que brilhou na Rádio Nacional de São Paulo nos anos 70 e, posteriormente, na atual Band, onde fez parte do memorável Show do Esporte, e seu estilo de narrar era repleto de bordões criativos e apelidos irreverentes. Infelizmente, Marcos faleceu tragicamente em um acidente automobilístico aos 65 anos em fevereiro de 2004, causando comoção entre os fãs do esporte de todo o país. Orlando Batista, renomado locutor esportivo e jornalista, foi destaque nas rádios Tupi, Mauá e Nacional, além da TV Brasil. Ele participou da cobertura de 14 Copas do Mundo e, durante décadas, foi uma das mais importantes personalidades do radialismo esportivo nacional. Infelizmente, aos 83 anos, Orlando partiu em janeiro de 2012, vitimado por um infarto. Sua última Copa do Mundo como narrador foi a de 2002, na qual deixou boas memórias com os fãs. Já o narrador e comentarista Willy Gonzer ficou conhecido por cobrir 11 Copas do Mundo. Mas apesar da fama pelas transmissões de futebol, ele ganhou o apelido de o mais completo do Brasil, por narrar diversos esportes. Willy trabalhou em várias rádios e emissoras ao longo da vida, como Rádio Nacional, Jovem Pan e TV Gaúcha. Ele, com seus impressionantes 60 anos de carreira, partiu em agosto de 2017 aos 80 anos em decorrência de problemas de pulmão. Pedro Luiz Poliello é considerado um dos maiores narradores esportivos da história da rádio brasileira, segundo o livro Mestres do Espetáculo, de 2015. Ele também se destacou como comentarista, adotando um estilo sóbrio e certeiro. Inclusive, trabalhou muitos anos na Globo, onde chegou a ser diretor de esportes da emissora. Apesar disso, Pedro Luiz atuou em diversas rádios, incluindo a Jovem Pan, Tupi e Bandeirantes, mas encerrou a carreira na TV Gazeta. Ele nos deixou já aos 79 anos, em 12 de julho de 1998, uma hora depois do Brasil ser derrotado pela França na final da Copa do Mundo. Osmar Pereira Soares de Oliveira escrevia para o jornal Cruzeiro do Sul e participava de programas esportivos enquanto fazia faculdade de medicina na PUC-SP. Foi o primeiro narrador do clássico do Show do Esporte da Band, mas o corintiano fanático marcou época mesmo na TV ao integrar o programa Debate Bola da Record, ao lado de Milton Neves e Renata Fã. Vítima de um infarto, o locutor faleceu em julho de 2014 aos 71 anos. Edson Calegares foi um narrador esportivo famoso que começou sua carreira profissional em 1978 como rádio escuta na Rádio Cacique, onde subiu de degrau aos poucos e narrou muitos jogos do Santos Futebol Clube a partir de 1983. Criador do famoso bordão, sabe de quem? Amplamente usado pelo locutor esportivo Luiz Roberto da Globo. Calegares faleceu em março de 2021 aos 62 anos como uma das vítimas da Covid-19.
O radialista Jorge Cury, irmão de Alberto e um dos grandes nomes do time esportivo da Rádio Nacional, Guanabara, Globo e Gaúcha. Ele consolidou um estilo de transmissão que foi considerado padrão para a crônica esportiva. Ele, com certeza, se consagrou na história da rádio e entristeceu muitos fãs quando faleceu aos 65 anos em dezembro de 1985, após sofrer um grave acidente automobilístico. Mário Viana, além de comentarista esportivo, se destacou também como árbitro e técnico de futebol. Inclusive, participou das Copas de 50 e 54 como árbitro. Como comentarista de arbitragem, ficou conhecido pelo bordão "Gol Legal" na Rádio Globo. Hoje, só temos as boas memórias. Mário faleceu aos 87 anos, vitimado por uma pneumonia em 16 de outubro de 1989. A primeira mulher jornalista a narrar jogos de futebol no Brasil foi Zuleide Ranieri, e ela iniciou na Rádio Cacique, em Santos. Na época, recebeu apoio de grandes nomes como Fiore Gigliotti e Roberto Silva para começar a narrar. A sua primeira narração se deu em 15 de julho de 1971, no amistoso entre Palmeiras e Portuguesa. Zuleide adotou um estilo parecido ao de Fiore Gigliotti, coloquial e poético, mas mudou de carreira anos depois. Em outubro de 2016, aos 70 anos, a jornalista foi a óbito devido a um infarto agudo. O lendário narrador da Rádio Tupi, Haroldo Fernandes, ficou conhecido pelo bordão "Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais". Ele trabalhou na Band, Record e por muitos anos foi o homem da camisa 10 da Rádio Tupi. Ao alcançar a grande marca dos 92 anos, Haroldo faleceu de causas naturais em janeiro de 2022. Segundo familiares, sua saúde vinha ficando debilitada nos últimos anos, mas seu estado se agravou por causa de uma infecção urinária. Mário Moraes, lenda do jornalismo esportivo dos anos 50 e 60, passou por rádios como Jovem Pan e Bandeirantes. Ele também contribuiu para a Rádio Globo e formou parceria com o narrador Pedro Luiz, que até hoje são considerados por alguns a melhor dupla de transmissão esportiva de todos os tempos na América Latina. Mário, infelizmente, faleceu com 63 anos em agosto de 1988, pois não resistiu à parada cardíaca sofrida durante o tratamento do câncer na garganta no Hospital Sírio-Libanês. Outro ícone do jornalismo esportivo, Orlando Duarte Figueiredo, que se destacou no rádio, TV e na mídia impressa. Em seu currículo, ele cobriu 14 Copas do Mundo, 10 Jogos Olímpicos e, por muitos anos, teve uma coluna fixa sobre esporte em circulação por todo o país. Ele cobriu de perto o Santos de Pelé e até mesmo se tornou amigo pessoal do rei do futebol. Orlando estava com 88 anos quando, em dezembro de 2020, partiu, após ser internado para tratar 2 aneurismas e apresentar sintomas da Covid-19. Edson Leite, narrador esportivo da Rádio Bandeirantes durante os anos 50 e 60, fez seu nome na narração da Copa do Mundo de 58. Na época, a Bandeirantes era a líder absoluta de audiência, o que o ajudou a se consagrar. Edson Leite faleceu em São Paulo, em julho de 1983, vítima de um infarto, aos 57 anos. Walter Abraão foi um narrador esportivo que marcou época em diversas rádios, incluindo a Rádio Tupi e na TV, onde se destacou ao trabalhar no SBT e na Rede Manchete. Seu legado perdura na história do esporte brasileiro e até hoje ele é lembrado. Walter faleceu em agosto de 2011, aos 80 anos, após perder a batalha contra um câncer no pulmão. Já Roberto Silva, o Olho Vivo, foi um grande repórter esportivo dos anos 70. Com passagens marcantes pela Rádio Cultura e Rádio Itatiaia, foi muito atuante na década de 50 a 80, com uma voz icônica que empreendeu por conta própria ao criar a Rádio Mauá, que levava o nome da cidade onde Roberto se criou. E anos depois, faleceu, em julho de 2003, vitimado por uma parada cardíaca aos 66 anos.
Qual desses locutores e narradores você mais sente saudade? Me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu gostei. Separei também um vídeo para você. Ele está aparecendo aí, na sua tela. Te vejo lá.